Gente, boa tarde. Legal ver esse auditório cheio de queridos rostos. Eu não posso olhar muito, senão vou chorar, vou ficar emocionada demais. Hoje é o nosso primeiro evento de lançamento desse livro aqui, que tem muita pesquisa, muitos anos de trabalho entre Utopia e o Cansaço, pensar Cuba na atualidade. Eu sou Vanessa Oliveira, sou jornalista, sou professora de jornalismo da PUC São Paulo e do Mackenzie. Para quem estiver curioso em casa e não pôde vir, vocês saibam, digam que está passando ao vivo no canal do programa Realidade Latino-Americana, da Unifesp, programa de extensão que algumas de nós aqui fazem parte. Nós ainda estamos esperando dois convidados, uma convidada e um convidado, mas vamos começando enquanto isso, já que já estamos quase todos aqui. É um prazer enorme falar da construção desse livro. Eu vou fazer a mediação hoje. Estamos aqui com algumas autoras. Esse livro tem 22 capítulos sobre aspectos diferentes da história e da política cubana. Acabou de chegar mais uma autora deste livro, Angélica Doches, por favor. Boa tarde, tudo bom? Bom, vou começar então pela apresentação da Angélica, que acaba de chegar. Angélica é bióloga e é pesquisadora do Instituto Continental. Ana Silvia, que está do ladinho dela, professora, geógrafa e professora da rede pública de ensino. A Aline Miglioni é uma das organizadoras do livro comigo, economista e professora da Unicamp, recém-contratada, palmas. Eu acho importante. Mulheres na academia, gente, pelo amor de Deus. Aqui do meu lado esquerdo está Gisele dos Santos, que escreveu um capítulo também muito legal, que eu li, ela vai falar um pouquinho dele já. Doutora em História Social da USP, pela USP, e pesquisadora do USET. Nós estamos esperando ainda Carlos Cordovano e Joana Salem, que vão chegar logo mais. Agradecer o Memorial por receber a gente, a editora Elefante, que está ali fora vendendo esse livro de hoje e outros livros, a Realidade Latino-Americana, que está transmitindo a gente, enfim, alguns dos alunos do Realidade estão aqui ainda, vários colegas parceiros de grandes aventuras aí pela América Central e outros lugares da América Latina. Joana também acabou de chegar. Alunos e alunas meus, agradecer a vocês por estarem aqui, família e amigos interessados no assunto. É um prazer, de verdade, ter vocês aqui com a gente. E sem mais delongas, comecemos, certo? Vou passar a palavra para a Aline, então, que vai explicar um pouquinho como a gente desenvolveu esse livro, de que, a partir de qual perspectiva a gente partiu para trabalhar esse livro. E é isso, né? Oi, gente, boa tarde. Joana, vem, Joana. Bom, meu nome é Aline, né? Como a Vanessa já me apresentou. É muito raro ficar sem palavras, sabe? Eu supunha que eu ia ficar, por isso uma folha, porque a história da nossa conexão ela é emocionante para mim, né? Comecei meu doutorado com a Mariana Fix, aqui da FAO, há um tempo atrás, para estudar Cuba, e por algum motivo eu achei que seria uma jornada meio solitária, né? De economista, estudando Cuba. E aí a gente chega aqui hoje, tem esse auditório cheio, tem esse palco com pessoas que se tornaram grandes colegas de trabalho, mas também grandes amigos, né? Então, é de fato muito emocionante, né? Esse livro, para mim, pessoalmente, é um atestado de que a companhia é muito importante para a gente seguir fazendo o que a gente faz. Bom, mas sem me estender aqui na parte mais emocional, eu vou contar para vocês como que a gente pensou em elaborar esse livro, né? E o que a gente pode encontrar dentro dele. O processo de elaboração desse livro, ele surge com o próprio curso de Realidade Latino-Americana, que é organizado pela Unifesp, é um projeto de extensão
Quando eles foram, né, eu e a Vanessa, a gente não participou dessa sessão, mas foi feito, né, esse curso da realidade latino-americana inclui um ano estudando no país e depois uma viagem para o país. Né? E aí o pessoal se reuniu e foi para Cuba. E nós não estávamos, mas em torno do Fábio Luiz, que é o outro organizador desse livro, a gente acabou se juntando, né? Eu, Ana, a Vanessa, de forma que em 2021 ele organizou um curso no SESC sobre a Cuba no século XXI e nos chamou para fazer cada um de nós uma aula. Né? E aí, a partir dessa aula, a gente começou a pensar, olha, existe uma possibilidade, né, de questões em comum que a gente esteja pensando. Além disso, a Ana Silvia, em 2021 também, fez um esforço enorme de reunir muitos estudiosos sobre Cuba, né, que estavam no Brasil ou fora, e a gente fez um evento na USP que foi muito legal, né, reunindo aí todos os estudantes sobre Cuba, todo mundo que estava pesquisando sobre Cuba. E aí eu e a Vanessa e o Fábio, a gente começou a perceber que tinham muitas questões em comum. Né? Na primeira reunião que a gente fez juntos, a gente elencou algumas perguntas que são, por exemplo, né, por que existe tanta pobreza? Como que é possível que algumas pessoas em Cuba consigam comprar produtos importados e outras não? Por que as moradias não estão deterioradas? Por que falta internet? Por que Cuba usa os navegadores e serviços digitais norte-americanos? Por que tantos cubanos estão para fora do país? Por que tem tantas filas em Cuba? Por que existiam duas moedas e agora não existem mais? Será que existe racismo em Cuba? Como se manifesta o machismo na ilha? Qual é o impacto do turismo na desigualdade, na realidade cubana? Será que existem diferenças geracionais em relação a como lidar com a revolução? Né? Será que está em curso uma restauração capitalista em Cuba? E a gente pensando na proposta desse livro, o que a gente queria que o leitor fizesse era o seguinte, que ele caminhasse com a gente por Cuba ou por Havana, né? E ele olhasse alguns momentos do cotidiano e se fizesse essas perguntas. Só que a gente não queria só descrever para o leitor o que estava acontecendo ali. A gente queria apresentar para ele pesquisas, dados, estudos sobre o que estava de fato acontecendo ali, qual era a origem daquilo que estava acontecendo ali. Então, o nosso objetivo, o principal objetivo do nosso livro é promover para os leitores esse passeio por Cuba e por Havana. Passeio com perguntas e com algumas respostas, ou tentativas de resposta. Não é por acaso que o nosso livro tem muitas fotos. Fotos que têm o simples objetivo de retratar o cotidiano. Fotos que foram tiradas por nós, no caso não eu, que sou péssima, né, mas por muitos dos autores, enquanto estavam fazendo as suas pesquisas, para que quem pudesse ler, pudesse imaginar também, se colocar no nosso ponto de partida. Né? Da onde veio essa pergunta? Dali, daquela imagem do cotidiano. Mas esse livro, ele também tinha uma ambição um pouco mais pessoal. Né? Nós, enquanto estudantes de Cuba, a gente enfrenta um desafio. Por um lado, se a gente for muito programático, né? A direita vai dizer, vocês não estão entendendo nada, né? Vai para Cuba, a gente foi muitas vezes. Mas, por outro lado, se a gente também começar a tecer alguma crítica, é retirado o nosso certificado de progressista, de esquerda. Então, a gente sempre está um pouco navegando, né, nesse espaço. Só que, do nosso ponto de vista, olhar para a Revolução Cubana e assumir que ela não é um momento no tempo, ela não é 1959, ela não é 1960, é uma forma de honrar a Revolução Cubana. É uma forma de humanizar a Revolução Cubana. Porque ela continua. São 60 anos fazendo perguntas, são 60 anos buscando respostas. E o que a gente tenta trazer nesse livro é um pouco disso. Quais foram as perguntas que foram feitas, o que nesses 60 anos se pensou e o que se conseguiu realizar. Uma perspectiva de olhar para a gente também, enquanto país latino-americano. Então, teve essa abordagem também um pouco pessoal nossa nesse livro. E a gente traz aqui 22 autores, né, na verdade 22 textos, com muitos autores que vivem no Brasil, autores cubanos, autores argentinos, autores que estão morando na Europa. Né? E a gente traz também, né, a gente fez um exercício de trazer para o nosso leitor também algo que a gente faz nas nossas viagens de estudo de caso, que é conversar.
Então, em 2022, eu e a Vanessa fomos para Cuba, né, para fazer 2 entrevistas. Eu te disse, vai dar. Então, a gente foi para Cuba para fazer algumas perguntas, né, entrevistar. A gente trouxe essas entrevistas aqui, mas mais importante que isso, a gente voltou com uma sensação ruim, uma sensação de um certo cansaço. Um cansaço porque reproduzir no dia a dia, se reproduzir no dia a dia em Cuba não é fácil. Estar cercada por um embargo, por um bloqueio norte-americano, não ter acesso ao mercado internacional, estar todo dia com os Estados Unidos ali, né, no seu ouvido, te dando ameaça, não é simples. Né? Então a gente voltou com essa sensação, né, e com a sensação de que para uma juventude cubana hoje, né, existem outras palavras de ordem que também são importantes. Né? Que aquelas propagandas de 1959, elas não deixam de valer. Aqueles slogans não deixam de valer. Mas existem outros. Então, né, pensando nisso, a gente decidiu, né, que o nosso assunto nesse livro seria tudo que beira entre esse cansaço e a utopia. Né? A utopia de Cuba como esse farol para nós aqui na América Latina. Por isso esse título, que ele pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas tem esse objetivo, né, de trazer a realidade da Revolução Cubana no seu cotidiano, da sua forma mais humana. E com isso eu termino. Nós temos 2 vídeos, eu comentei, né, que esse é um livro que tem 22 capítulos, então nós temos pensadores de vários lugares da América Latina, alguns cubanos, argentinos. Hola a todos, un saludo desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Olga Rosa González Martín, soy una de las autoras del libro que se presenta hoy en Sao Paulo. Quiero, sobre todas las cosas, agradecer a los organizadores del evento, a la editorial, los editores, los traductores y a los coordinadores del libro, en particular a Vanessa Oliveras, por la posibilidad que me dieron de participar del debate en torno a la Cuba de hoy. En particular, mi texto versa sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos y me pregunto si ha habido un cambio o si hay una continuidad en la implementación de la política de Joe Biden hacia Cuba. Parto de una visión histórica del conflicto y hago énfasis en 2 elementos fundamentales. Primero, el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos no es resultado de la Revolución Cubana ni de la declaración del carácter socialista de la Revolución. Se trata de un conflicto que tiene raíces históricas y cuya esencia es la dicotomía soberanía versus dominación. A partir de esos criterios, hago una rápida valoración de la evolución del conflicto, sus principales momentos y termino haciendo una caracterización de la política del gobierno de Joe Biden hacia Cuba, específicamente en los primeros 2 años de su mandato, donde reitero, me pregunto si ha habido un cambio o una continuidad en la política. La idea es contribuir al debate sobre la Cuba contemporánea y de las relaciones con los Estados Unidos para que se enriquezcan los criterios, las visiones y que siempre se mire todo desde una visión crítica para, desde nuestra América, tener hacer una contribución al pensamiento latinoamericano contemporáneo. Gracias a todos, éxitos en la presentación. O Raul, que vai falar agora, também é professor da Universidade de Havana e é ativista de um movimento chamado, acho que está no Instagram também, quem quiser dar uma olhada, mas ele tem um trabalho muito importante hoje em dia nessa relação da universidade com os movimentos por diversidade. Hola a todos y es un placer saludarlos desde La Habana en la presentación de este libro Entre la utopía y el cansancio, pensar a Cuba en la actualidad. Y quisiera empezar por agradecer muchísimo a Vanessa por el proyecto, por la invitación a colaborar. Mi nombre es Raúl Pérez Monzón y soy profesor de Historia de la Universidad de La Habana, pero además soy activista LGTBIQ+ acá en Cuba. Y bueno, mi artículo en el libro se enfoca en un recorrido histórico por los derechos de la comunidad LGTBIQ en Cuba, enfocado sobre todo en el proceso más reciente que vivimos de la discusión y aprobación del matrimonio igualitario. Y bueno, es una mirada histórica a este proceso que yo propongo como parte de esta nueva perspectiva y esta nueva mirada a pensar a Cuba, esta invitación a pensar a Cuba en la actualidad. Quiero agradecer muchísimo a Vanessa por toda la labor que hizo, por
cómo logró reunir a un grupo de autores cubanos y extranjeros muy importantes para tener una mirada muy interdisciplinaria a la realidad cubana contemporánea. Muchísimas gracias por estar acá y espero que el libro les resulte interesante a todos. Raul, a gente tem outros cubanos e cubanas que colaboraram também com o livro. Quem chegou depois foi a Joana Salem, que está por aí. Joana é historiadora e professora da UFABC, está com a panelinha dela aqui, vai falar primeiro com a gente sobre a contribuição dela sobre esse Cuba agroecológico. Ok, gente, se eu não conseguir, acho que eu vou ter que falar depois. Ela tinha pedido antes porque ela estava calminha. Bora, tudo bem. Acho que a gente pode, então, seguir com a Ana, que traz uma discussão mais atual do capítulo dela. A Ana teve algumas incursões durante a pandemia em Cuba e no pós-pandemia e fez uma análise sobre esse período aí bem interessante, que circulou bastante e colabora com esse tema no nosso livro. Obrigada Vanessa, os pesquisadores, vocês que estão aqui presentes. Um prazer, uma honra, desculpa o óculos, estou me curando aí de uma inflamação do olho. Bom, o artigo que eu escrevi no livro é um pouco das reflexões da minha pesquisa de doutorado, que eu fiz na geografia, na área da geografia humana, né, mais especificamente geografia econômica. E, bom, o tema, né, que eu abordei, que eu tentei abordar nesse artigo especificamente, foi a dificuldade cotidiana em acessar mercadorias e bens de consumo em Cuba. Como a Aline já falou, né, tem a pressão do embargo, tem uma série de questões aí que envolvem as particularidades como a economia cubana funciona. Então, no artigo 7 aí do livro que vocês adquiriram, ele é um pouco desse tema que eu tenho que trazer, né? A partir de uma experiência que eu tive, eu fui na pandemia, fiquei alguns meses durante a pandemia, tinha ido antes, né? E tive a oportunidade de depois também. Esse artigo trata basicamente do período da pandemia, que foi o período mais crítico, né, para acessar mercadorias e bens de consumo, e mesmo para o dinheiro também. Ele teve uma série de transformações, né? Cuba passou por uma reforma econômica em 2020, né, para o ordenamento, que mudou, retirou uma série de subsídios, de preços subsidiados, mudou a forma de manejo da economia socialista, e isso impactou diretamente na vida das pessoas, né? Tanto que, após a pandemia, até hoje, Cuba está tentando respirar, né, com esses novos direcionamentos, com essas novas diretrizes. Assim, né? Então, de qualquer forma, eu procurei fazer uma crítica das categorias capitalistas presentes no socialismo cubano, né, que se transformaram ao longo da Revolução, desses mais de 50 anos de Revolução, e culminaram agora nessa reforma econômica que vem sendo atacada como antieconômica, né? Porque ela suprimiu a dupla moeda, né? Colocou uma série de novas diretrizes aí para a circulação de mercadorias e dinheiro, criou uma moeda financeira fictícia, né? E que também aprofunda uma coisa que a gente tem experiência no capitalismo, mas que no socialismo aparentemente é um fenômeno novo, que é as desigualdades sociais, né? Pelo fato, principalmente pelo viés de quem tem acesso a pessoas, familiares, amigos que moram no exterior e têm acesso a divisas e contas bancárias internacionais, né? Com bandeiras Visa, Mastercard, e quem não tem esse acesso. Isso passou a ser uma clivagem, né?
muito forte aí no cotidiano dos cubanos, né? O acesso ou não a essa nova moeda, né? Que é uma moeda financeira, não é uma moeda física, né? O INC. Então, levanta aí algumas questões que eles estão lidando até agora, né? Então, assim, são problemas que não são do socialismo em si, né? Não é do sistema socialista, mas é um problema da fantasmagoria do dinheiro, que a gente também vive, mas vive de outras formas, né? No capitalismo a gente tem outros problemas em relação à financiarização da economia. Em relação a isso, Cuba tem uma particularidade que desdobra numa experiência de sofrimento muito cruel, né? Ao ponto que as pessoas passam a criticar o socialismo, não à toa, né? Mas eu tento trazer um pouco desse artigo e mais da minha tese. Se vocês quiserem, depois eu passo ali, eu não saio online, né? Mas problemas que estão relacionados ao dinheiro, à própria forma do dinheiro como relação social, a mercadoria como relação social, trabalho, né? O trabalho que o rendimento do trabalho já não é suficiente para acessar os meios de consumo, as mercadorias necessárias para a reprodução social, ao mesmo tempo em que eles estão vivendo um momento em que, bom, algumas gratuidades estão mantidas, vários subsídios ainda são mantidos, mas outros foram retirados, né? Então, como é que fica a vida? Como é que fica o socialismo no meio aí dessas transformações, né? Então, o artigo ele começa aí contando essa experiência, que é de comprar 2 quilos de frango numa shopping, né? Que eles chamam, que é tipo uma loja, né? E uma fila, né? E a fila que é uma coisa típica da experiência socialista é a fila. Mas, agora, a fila, né, na pandemia, ela tomou outras feições. Assim. Então, eu tenho que trazer um pouco dessa experiência, né? E, no mais, eu me sinto meio despreparada. Mas se tiver perguntas, depois eu vou ter o maior prazer de responder. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigada, Ana. Vou chamar o Carlos, que chegou. Gente, não vão ter as 22 pessoas aqui, prometo, tá? Calma. Fiquem tranquilos e tranquilos. Carlos vai sentar aqui do ladinho da Angélica. Eu acho que uma coisa, talvez, que eu colocaria, assim, acrescentaria na fala da Ana, para aqui o público hoje está bem diverso em relação ao conhecimento sobre a ilha e o funcionamento econômico, né? Quando a Ana fala sobre, em Cuba, algumas famílias terem acesso ao sistema bancário, né, a contas no exterior, com bandeiras Mastercard, Visa, etc. Algumas têm porque tem família vivendo fora e outras não. E só para deixar claro, isso é uma das proibições do embarque financeiro dos Estados Unidos contra o país desde o início da década de 60, que impede essa relação financeira, né, do país com o sistema bancário internacional. Então, isso vai acontecer por meio de outros caminhos, né? Só para deixar essa questão aí clara. Vou pedir para a Gisele falar com a gente agora. A Gisele escreveu sobre a situação da mulher negra em Cuba. Obrigada, gente. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite para ter escrito o capítulo do livro. Acho que foi uma experiência muito interessante e rica. Como já foi mencionado, são 22 autores, autoras, e sobre a maioria pessoas que estão pesquisando há muito tempo sobre Cuba, que é o meu caso, já fazem 2 décadas
pesquiso sobre relações de gênero e raça na sociedade cubana, e é diferente, né? A gente para escrever um artigo científico e aquilo que a gente fez, né, a partir da proposta de vocês, de fazer uma coisa mais fluida, um texto mais leve. Para mim, particularmente, foi um grande desafio. Inclusive, agradeço a paciência aqui das organizadoras, porque eu falei, gente, né, a gente, nós, como historiadores, Mariana, que estão ali, que escreve muito, geralmente, né? E aí o poder da síntese não é algo com o qual eu fui agraciada particularmente, e além disso, de uma forma fluida. Então, foi muito interessante o exercício, e eu acho que essa proposta de vocês, de alguma forma, facilita o acesso das pessoas, né? Então, até mesmo quem não pesquisa, não tem uma bagagem sobre a sociedade cubana, vai conseguir chegar, né, em todos os textos, vai conseguir se apropriar dos debates que estão sendo propostos, até com quem está aí falando, muitas vezes, até de forma um pouco solitária, mas falando há muito tempo sobre o mesmo tema. Enfim, o título do meu texto, né, Revolução Cubana, é as questões de gênero, raça e interseccionalidades, e acho que vocês não chegaram a mencionar, mas eu acho que é legal dizer que todos os textos eles começam com uma anedota, alguma situação peculiar que a pessoa viveu durante a pesquisa, alguma situação assim. E a que eu trouxe foi uma que realmente foi muito marcante no meu processo de pesquisa, no meu segundo trabalho de campo, em Cuba, porque eu estava buscando bibliografia, livros que já tinham sido publicados há muito tempo e que estavam esgotados, né? E geralmente as tiragens de livro lá são curtas. E aí me recomendaram um determinado vendedor de livros usados na Praça da Revolução, e fui até esse bendito vendedor. E aí eu estava com uma lista, né, de vários tipos, de vários livros que eu estava buscando. E ele falou, mas peraí, quero entender. Tinha livro sobre gênero, tinha livro sobre raça, tinha livro sobre sexualidade, porque esse é um dos grandes desafios para quem fala sobre interseccionalidades, né? A gente agora está começando a ter uma produção maior que cruza esses diferentes marcadores, mas geralmente está falando de biografias distintas. Ele falou, mas interseccionalidade é um palavrão que hoje em dia está um pouquinho mais conhecido, mas talvez seja importante traduzir, né? Que é um conceito formulado pela Kimberly Crenshaw, mas antes de ele ter sido formulado e conceituado dessa forma, ele é uma referência muito importante da teoria do feminismo negro, né? Da base do movimento de mulheres negras, da noção prática desse grupo, né? Que é pensar como esses diferentes marcadores de gênero, raça e opressão de classe se fundem para criar uma situação mais complexa para alguns grupos, inclusive, especialmente, né, mulheres negras. Enfim, acho que quem lê o texto vai conseguir entender um pouco melhor a ideia. Mas, de qualquer forma, nessa conversa, quando eu expliquei para ele qual era o tema, que era pensar a representação das mulheres negras no contexto da Revolução, a partir do momento que eu disse qual era o tema da minha pesquisa de mestrado na época, ele virou e tentou me dissuadir da possibilidade de desenvolver essa pesquisa, justamente porque as mulheres negras não tinham feito nada de importante durante a Revolução. Foi esse o argumento que ele tentou usar, e a gente ficou 40 minutos conversando. Eu tentei usar o meu melhor espanhol, os meus melhores argumentos, eu não consegui convencer de que as mulheres negras tinham feito algo de importante e necessário ser discutido numa dissertação de mestrado. E eu acho que essa experiência ela é muito simbólica, porque ela dá conta, né, de várias problemáticas existentes na sociedade cubana. Uma delas, o racismo estrutural que não foi superado pela Revolução Socialista, além do machismo, mas também a questão do personalismo, onde algumas referências, algumas figuras importantes, né, como Che Guevara, Fidel Castro, e, no caso, a referência feminina mais importante, Yuri Spin, que foi a pessoa que ele disse, não, você não precisa e não pode pesquisar sobre isso, você tem que pesquisar sobre as mulheres
cubanas em geral, e falar especialmente sobre a Venice Pink. E quem é, né? Quem foi a Venice Pink? Foi uma mulher que contribuiu na luta revolucionária, atuou na Santa Maestra, e depois, em 59, se casou com Raul Castro, que tornou a presidenta da FMC, Federação de Mulheres Cubanas, por mais de 50 anos até a sua morte. Então, a cristalização, né, dessas figuras como o ápice a ser cultuado, a ser celebrado, que impede que outras figuras que atuam para garantir esses 50 anos, esses mais 50 anos de revolução, essas décadas e décadas, ficam totalmente num lugar oculto. E esse lugar oculto de invisibilidade, ele também está objetivamente marcado pelos sistemas de opressão de gênero, raça, sexualidade. Né? Então, como que determinadas figuras não podem ser consideradas importantes porque elas não trazem esses marcadores que foram marcadores centrais para pensar o poder da sociedade cubana, especialmente a partir das referências masculinas, mas também tem algumas poucas mulheres nessa são declaradas. Então, a ideia do artigo é justamente esse, né? Pensar como que, ao longo do tempo, se construiu essa grande máxima, né? Um slogan de que as mulheres representam uma revolução dentro da revolução. Essa foi uma frase dita por Fidel no começo dos anos 60, se manteve, né, sendo reproduzida, mas o quanto de contradição existe dentro disso, uma vez que, de fato, as mulheres avançaram em termos de formação, de acesso à educação e tantas outras coisas, mesmo que a gente para para observar. A inserção das mulheres no mercado de trabalho ela é expressiva, mas em cargos de liderança não. Quando a gente para observar a presença das mulheres na política, também tem vários problemas. Quando a gente observa, traz ainda algo que eu entendo que é fundamental, né? Que é justamente esse olhar interseccional para entender quais são as mulheres que conseguem acessar e furar algumas bolhas, a gente percebe o desafio é ainda maior. Eu tenho que falar sobre a história das mulheres negras era quase algo inimaginável para esse cidadão com o qual eu dialoguei. Então, no texto eu também trago algumas vozes importantes, né, de mulheres que eu entrevistei durante a minha pesquisa de mestrado, justamente para quebrar esse lugar de que a história das mulheres negras cubanas não é importante. Eu entendo que ela é importante, seja das mulheres negras em Cuba, das mulheres negras no Brasil ou em qualquer lugar da diáspora. Isso. Joana. Oi, gente, agora acho que vai, pelo menos um pouquinho. Primeiro, eu queria agradecer muito a Vanessa, a Aline, feliz de ver a Ana, o Carlos, a Gisele, pessoas que são interlocutores da pesquisa sobre Cuba há algum tempo já, e tem fortalecido, né, esse pensamento antidogmático sobre a Revolução Cubana no Brasil, que eu acho que é o mais importante, que é pensar a Revolução Cubana a partir de uma perspectiva apoiadora da Revolução Cubana, porém sem nenhum tipo de visão monolítica do processo, buscando entender a realidade, as contradições dessa revolução, justamente por apoiá-la, né? Quer dizer, a melhor forma de apoiar a Revolução Cubana talvez seja entender a sua realidade no sentido mais concreto das suas contradições, e não simplesmente apoiá-la por uma bandeira abstrata, né? Ignorando que existem problemas, a maior parte desses problemas são, obviamente, fruto do bloqueio econômico dos Estados Unidos, mas existem muitas camadas dessas contradições, né? Eu fiz um mestrado sobre a história da reforma agrária em Cuba, que se tornou um livro publicado em 2016 chamado A História Agrária da Revolução Cubana. Ele está disponível no site da Alameda, através de outros fóruns, eu também não trazer, esqueci. E depois a gente publicou, junto à Realidade Latino-Americana, que foi a primeira parceria com a Elefante, o Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução,
que foi fruto de uma viagem de pesquisa desse grupo, que tem muitas formações, muitas gerações, né? Com a Fabiana, que está aqui, e o Fábio Luiz, que também organizou esse livro. Então, eu sinto que esse livro tem um grande parentesco com o Cuba no século XXI, uma proposta com autores que são mais pesquisadores, no sentido da pesquisa metodológica, profissional, feita em universidade. O Cuba no século XXI era mais aritmético, no sentido de que era um projeto de extensão, e esse, então, é um complemento necessário. Sobre o meu capítulo, dentro da questão agrária, que é o meu tema de pesquisa, no caso de Cuba, assim como de outros países latino-americanos, a agricultura é um falso recorte, né? Na realidade, a questão agrária não é um recorte, a questão agrária é uma entrada para a totalidade dos problemas econômicos. Né? E, nesse sentido, eu pesquiso a questão agrária cubana com o objetivo de entender a estratégia econômica de superação do subdesenvolvimento a partir da Revolução Socialista. Né? Que acho que foi uma grande questão, uma grande pergunta dos anos 60 e 70. E que ficou um pouco demodé hoje em dia, porque ninguém mais acredita em revolução, ela está cansada da revolução, mas ainda assim existe a utopia. Né? E, então, o meu trabalho nesse capítulo específico foi sobre a questão agroecológica em Cuba hoje. Sobre como Cuba foi, no período revolucionário, nos primeiros 30 anos, sobretudo, um caminho da Revolução Verde, sobre como a Revolução Vermelha coincidiu com a tecnocracia do capitalismo, no caso da agricultura, nesses termos, né? Quer dizer, há uma série de contradições, porque se desenlaça, se elimina o latifúndio, se cria condições de igualdade social no campo nunca antes vistas, mas a monocultura biloculada é difícil de superar, e junto com ela vem o pacote da Revolução Verde, no qual a esquerda acreditou por muito tempo. E o processo de transição agroecológica de Cuba começa, na verdade, por causa da escassez. Não conscientemente, por causa do choque, do colapso da União Soviética, do período especial, não havia mais divisas para comprar agrotóxicos e fertilizantes, basicamente. Então, a agroecologia começa como uma espécie de regressão a partir da crise. Ela é fruto da crise e da escassez. E com o tempo, sobretudo na virada dos anos 90 para os anos 2000, a agroecologia se transforma numa política consciente, e Cuba é o primeiro país, arrisco de ser um dos únicos hoje na América Latina, que tem política de Estado para a agroecologia. No caso cubano, é uma política bastante incisiva. Mas o processo não é imune de contradições. Então, a transição agroecológica é difícil em termos técnicos, é difícil realizar uma produção, uma transição de modelo produtivo, né? Uma readaptação do campesinato. O processo agrícola cubano sofreu um colapso também nos anos 90 e 2000, sobretudo por causa da crise da monocultura, que foi positivo, né? Apesar de ter sido desequilibrante da balança comercial. E a agroecologia se torna um movimento consciente, muito baseado na ANAP, Associação Nacional de Agricultores Pequenos de Cuba, que é uma ponta de lança do movimento campesino-campesino, que é a horizontalidade da troca de aprendizados produtivos, né? Do conhecimento produtivo entre camponeses cubanos, que vão se fortalecendo nesse processo de transição agroecológica juntos. Né? E o Estado participa desse aprendizado, de alguma forma, de cima para baixo, de baixo para cima. O campesino foi muito estudado pelo Peter Rossetti, que é um importante estudioso desse tema da questão agroecológica, e por outros cubanos também, né? Tem livros sobre isso. Meu capítulo é com literatura secundária, tem algumas entrevistas de outros temas, mas fundamentalmente é um ensaio sobre o tema, a partir de bibliografia já existente, né? E coloca uma questão que eu acho chave, daí eu termino, que é o seguinte: a esquerda do século XX trabalhou com a ideia de que o campesinato era um resíduo do mundo passado, do pré-capitalismo, que estava destinado, de acordo com a diferenciação camponesa do Lenin, a ou se tornar burguesia agrária ou se tornar proletariado rural. E, então, a esquerda dominante, hegemônica no século XX, trabalhou com essa perspectiva. Né? É claro, tem a esquerda heterodoxa alternativa que trabalhou sempre numa perspectiva campesinista, mas foi muito minoritária no século XX. E Cuba também entrou nessa lógica e proletarizou o campesinato. Porém, há um processo de recampesinização, um esforço do Estado cubano de recampesinização
da propriedade de usufruto, de trazer de volta as pessoas da cidade para o campo, que é um processo praticamente inédito no mundo, é muito difícil realizar esse retorno ao campo, né? E isso acho que acende várias luzes para a esquerda latino-americana no que diz respeito às formas alternativas de economia que se podem desenvolver no mundo, né? Cada vez menos, então, estadocêntricas e mais horizontais, cooperativistas, a partir de uma lógica de socialismo autogestionário e, sobretudo, de outras escalas. Não a escala gigante, que era o paradigma do Lenin, do Guevara, né? O gigantismo de escala como um sinal de modernidade socialista, né? Mas talvez a pequena escala como uma nova opção, uma nova alternativa produtiva, que não é menos produtiva, como se imaginava, que atende mais os requisitos das demandas internas de alimentação. A alimentação, como vocês sabem, obviamente, é uma das principais problemas da revolução hoje, que até hoje Cuba importa mais de 50% dos seus alimentos, né? Então, esse desafio agroecológico é o desafio do abastecimento alimentar e Cuba super estratégico. E acho que, resumindo, é isso. Queria agradecer demais às organizadoras e o esforço que elas fizeram. O livro ficou muito bom. Eu acho que o livro realmente é obrigatório para quem pretende entender a fundo as contradições da Revolução Cubana, numa perspectiva honesta, apoiadora da Revolução, porém sempre tendo em vista que a Revolução não é um processo fácil, não é livre de contradições, e tem inúmeros problemas que precisam ser colocados da maneira mais franca possível. Obrigada, gente. Vou sair do palco agora, tá? Obrigada. Obrigada, Joana. Obrigada, Flora, pela sua participação especial com a gente. Agora que gostou, né? Muito bom. A gente continua, então, com a Angélica e depois o Carlos. Eu temo que não vamos ter tempo para perguntas, mas se sobrar uns 10 minutinhos, a gente libera, então já vamos pensando em perguntas claras, concisas e breves. Angélica. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer aos organizadores, em especial a Pam, a querida amiga, por esse convite, que não foi só a mim, mas foi a Delana Coraz, da Tchauzinha e Delana, que escreveu comigo um capítulo que trabalha acerca de religião. Como a Vanessa falou, sou teóloga, trabalho no Tricontinental, que é o Instituto vinculado aos movimentos sociais, principalmente o MST, e dentro do Tricontinental a gente tinha essa questão dos evangélicos. E essa pergunta: quem são os evangélicos e como que se configura a nova raça trabalhadora a priori no Brasil? Mas dentro dessas inquietudes a gente viu que não dá para só pensar o Brasil para entender o fenômeno da religião na América Latina. E a gente sabe, né, que para a esquerda Cuba ainda segue sendo um farol. Então, em 2020, no começo de 2021, nos reunimos virtualmente, a priori, no Centro Martin Luther King Jr., em Havana, que é um centro médico muito renomado, que trabalha, né, a favor da Revolução, é um dos animadores de todo o sistema de educação popular da ilha, né, e também anima a rede do Meio Café com Cuba, e nos reunimos com eles para pensar como que é o fundamentalismo, como que a gente enfrenta. E aí, a resposta que a gente recebeu não foi a receita de bolo, mas foi a gente também enfrenta o fundamentalismo na linha. E aí, nos pairou essa questão. Como o fundamentalismo afeta todos os países aqui do sul global, e olhando, né, a América Latina e Caribe, como que essa raiz colonial, essa cicatriz que permeia todos esses povos colonizados com o cristianismo, como que a gente vive. E a gente sabe, aqui as apresentações já apontaram toda a questão econômica, interseccional, questão da agroecologia e a religião dentro da Revolução. Onde que ela ficou? Porque esses corpos, eles são incrustados
nas suas múltiplas identidades, e uma delas é também a religião. E a gente, enquanto progressista, de esquerda, comunista, socialista, a gente não pode negar esse aspecto da identidade da classe trabalhadora e falar, não, vamos trabalhar ali com os nossos teóricos, que negligenciaram, destruíram a religião, vamos acabar com a religião, porque na realidade não é assim. E fomos a Cuba, organizamos junto ao Centro Martin Luther King, em 2022, o taller socioteológico, que foi voltado para a questão do Estado laico. E lá, entre múltiplos participantes, no meio de um final de uma pandemia, então tudo ainda também meio incerto, a gente se debruçou tanto nas questões teóricas, mas vivenciais daí. Então, um dos exercícios foi ir à igrejas fundamentalistas no meio da votação do novo Código da Família. Então, o novo código que a gente vai votar no capítulo, que é o título do capítulo é Cresce, uma Cuba evangélica, e dentro dessas visitas a gente encontrou diversos discursos que a gente encontra aqui. As mega churches, e usando realmente o termo mega church, não mega igreja, porque é o church, é a igreja norte-americana, com todos os hinos, canções, liturgias, também estava presente na ilha. Então, a contradição, das ruelas, que você trouxe na apresentação das filas e aqueles templos gigantescos. Com que dinheiro? Com qual financiamento? E também um outro exemplo que a gente está no capítulo que demonstra que a religião tem que ser um tema trabalhado não só em Cuba, mas também na nossa realidade brasileira, que internacional foi discutido no novo Código da Família com um pastor fundamentalista, conservador, o desenho que eles utilizam muito, o desenho original, muito desse movimento que está presente em toda a América Latina, comigo no Temetas, e uma pastora envolvida nos movimentos ecumênicos a favor do novo Código da Família, que apresentava não só uma questão de direitos LGBTs, na questão do casamento, da adoção, mas apresentava outros tantos direitos, inclusive para a questão de pessoas idosas, enfim, obviamente foi focado esse ponto e foi articulado. Tinha passeadas, tinha mesmo toda a questão da não era permitido se reunir, colocar coisas nas paredes. Você estava vendo na sua época também. Então, isso nos dá um sinal de alerta. Porque todo esse movimento também, e como que vai entrando outras ideologias que vão se contrapor à revolução, também vem a questão das doutrinas e ideologias das igrejas. Eu, como teóloga, sei que a teologia não é somente da igreja, o que se aprende aqui no nosso congresso. A pauta da religião não é só para quem é crente ou não. Está sendo colocado como uma questão de políticas públicas. Então, isso também tem refletido na ilha. Então, é importante a gente pensar, e não vou me alongar tanto por conta do tempo, mas deixar essas provocações que é impossível a gente permanecer nessa revolução contínua, não só na ilha, mas como nós, enquanto movimentos de pessoas comprometidas, que estão envolvidas a favor da revolução, a favor do projeto comunitário, socialista, igualitário, a gente não pode negar, não olhar ou menosprezar ou caçoar da religião, porque ela segue sendo uma força que funciona a classe trabalhadora e segue sendo essa força que motiva não só as mentes, mas o coração. E se a gente não atinge o coração, a gente não consegue mobilizar para a continuidade da revolução. É isso. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu tentei aqui quero agradecer o convite, tanto para ter participado do livro, quanto para participar do lançamento. O que eu tentei fazer, um capítulo breve, sem muitas pretensões, é tentar entender um pouco a crise econômica contemporânea numa perspectiva histórica, uma
perspectiva da história da Revolução Cubana. A crise é grave. Cuba está passando por um drama de escassez muito profundo, escassez de medicamentos muito profunda, escassez de alimentos muito profunda, aumento da desigualdade de uma maneira bastante expressiva e manifestações muito grandes e muito radicais como não se tinha há muito tempo. E a resposta do governo tem sido, claro, com razão, em larga medida, acusar o bloqueio, que é terrível, é verdade, né? E a infiltração imperialista nessas contestações políticas, que também é bastante plausível, mas o artigo procura fazer a seguinte pergunta: será que é só isso? Será que não há um problema de fundo? E, na tentativa de investigar isso, indagar a história. A história, eu vou também falar, tem pouco tempo, eu vou ser bastante breve. Mas eu gostaria de começar a falar, tomar como partido uma platitude que todo mundo conhece, mas tentar extrair daí alguma reflexão. Ao contrário do que o socialismo do século XIX imaginava, as revoluções do século XX não se deram nos países de capitalismo avançado. A própria Revolução Russa, na visão do Lenin, era um capítulo, foi, efetivamente, um capítulo de uma revolução europeia, no quadro da guerra, cujo epicentro era a Alemanha. No caso dessa revolução europeia foi derrotada. No pós-revolução russa, as revoluções socialistas se deram em países agrários, subdesenvolvidos, mas não só agrários subdesenvolvidos. Dentro dos países agrários subdesenvolvidos, as revoluções se deram nos países coloniais, China, Vietnã, etc., Cuba. Então, a construção do socialismo, ela, a partir do século da experiência concreta, se confunde com uma tentativa de superar o passado colonial, de superar o subdesenvolvimento, e se confunde com a construção de uma economia e de uma sociedade nacional. Che Guevara tinha a seguinte visão da Revolução Cubana, logo de cara. Ele dizia o seguinte: conquistamos a emancipação política. Agora, essa emancipação política só se completa, ela só se consuma quando se constituir um sistema econômico nacional na base de sustentação, lastro material para esse Estado que se torna independente. Ainda que ele vislumbrasse a perspectiva de transformar Cuba num país desenvolvido, como os países capitalistas, né, e apostasse numa distribuição. Né. Bom, o caso é que, paradoxalmente, o alinhamento à União Soviética acabou preservando esse estrutura, né? Porque, veja, o que significou na prática o alinhamento da União Soviética? Contrarrestou os efeitos do bloqueio. Há pesquisas em Cuba que tentam quantificar qual foi o peso da União Soviética na economia cubana. E também, assim como há pesquisas que tentam quantificar o peso do bloqueio, e há mais de uma conclusão no sentido de que, na verdade, o alinhamento à União Soviética compensava os efeitos negativos do bloqueio. Né? Portanto, dava uma sustentação material à economia, mas preservava a estrutura primária exportadora da economia. Uma vez inserido no quadro de visão do trabalho
do mercado comum socialista, se preservava aquela estrutura. Né? Quando cai a União Soviética, o que sobra? Né? A velhíssima economia primária exportadora insulada pelo bloqueio. O período especial, de fato, supera uma série de mazelas. Né? É preciso considerar, dentro dessa superação, o papel da Venezuela e do petróleo, que foi bastante expressivo nessa recuperação, assim como a crise da Venezuela também é bastante expressiva na crise urbana do pós-período especial. E a crise se instala e permanece. As respostas, não vou aqui problematizar se havia outras alternativas ou não, mas elas levaram a fraturas na sociedade. Os setores ligados ao turismo, os setores que acessavam divisas, se diferenciam dos setores que não acessam divisas. Exemplo mais clássico, talvez mais didático disso. O sujeito que está no centro de Havana Velha, tocando violão, um chapéu, recebendo dólar. Né? Às vezes, dentro do chapéu, ele tem mais do que um salário de um professor, de um cientista, né? No sistema estatal. O coitatropismo também aprofundou essas diferenciações, apesar de que é preciso matizar a propriedade privada e a propriedade privada lá. Muitas vezes o coitatropismo entra como uma espécie de complemento, né, de um salário estatal muito baixo, uma liberalização desse sentido. O Estado reconhecendo que não consegue sustentar mais o modelo, né? É sabido, é muito claro que a libreta que antes dava conta das necessidades básicas dos cidadãos, hoje ninguém vive só com a libreta. Então, muitas vezes o coitatropismo é um complemento salarial, mas muitas vezes também um elemento de diferenciação. Então, há um aumento da desigualdade. O ponto que eu queria chamar a atenção, vou ser breve, eu quero só ocupar isso, o que eu vejo ser a consequência mais dramática da crise. Enquanto a sociedade cubana chegou a índices de Gini de países escandinavos, né? E tem um IDH maior do que qualquer país com a mesma renda. Né? Chegou a ter índices de Gini de países escandinavos. Ora, num quadro de um igualitarismo radical como existia, um sistema de partido único tem a sua democracia própria, né? Mas que tinha uma direção mais ou menos unificada, podia ser legítimo, né? Porque as divergências dentro da sociedade, as lutas internas da sociedade eram muito amenizadas por um quadro de uma sociedade profundamente igualitária. Quando começa a se fraturar a sociedade começa a se tornar mais desigual. Cuba chegou a índice de Gini próximos dos Estados Unidos. Você sai de uma igualdade escandinava para um nível de desigualdade estadunidense. Né? É claro que as divergências dentro da sociedade, a luta política dentro da sociedade, a diversidade de interesses dentro da sociedade aumenta. Né? Por um lado, do ponto de vista dos pobres, o Estado vai se tornando menos legítimo. E do ponto de vista daqueles que enriquecem, o Estado vai se tornando... É de se imaginar a possibilidade de que se gestem interesses que ultrapassem os limites da revolução. Né? Existe um pouco uma ilusão em Cuba de ter gente ligada ao coitatropismo, que se estivessem no capitalismo estariam mais ricos.
Então, me parece que as manifestações enormes, muito graves, que têm acontecido, sim, tem a ver com bloqueio, sim, tem a ver com a infiltração imperialista, mas a hipótese aqui é que elas podem estar revelando uma fratura na sociedade cubana que compromete a legitimidade da revolução. Na base disso, um problema estrutural, de uma economia socialista que não conseguiu superar a sua estrutura primária exportadora. Bom, fiz desse capítulo uma reflexão de uma maneira bastante generosa, né? Preservar que a Revolução Cubana traz desse desatório. Obrigada, Carlos. Carlos é economista e professor da Unicamp também. Nós estamos a 15 minutinhos de terminar e eu acho que a gente tem tempo para talvez 2 perguntas breves, genéricas, assim, para responder, se quiser responder, Jaime, por favor. Pega esse microfone que vai para melhor. Alô. Bom, boa tarde. Primeiro, parabenizar as organizadoras, as autoras, autores, pelo livro, pela excelente apresentação. Eu não sei se o livro tem algum capítulo que trata da questão da integração regional. A gente tem ali, no século passado, especialmente na segunda metade do século, alguns teóricos já tratando dessa questão da importância da integração desses projetos, seja projetos socialistas, ou até mesmo nas tentativas desenvolvimentistas, e a dificuldade que se enfrentaria um projeto somente nacional, né? A importância dessa integração para suportar esse tipo de embargo, de todo tipo de sabotagem que esses países sofrem ao tentar ter um pouco mais de soberania, de autonomia. A gente viveu um período que se ensaiou um pouco dessa integração que não abarcou todos o mesmo projeto, né? A gente tinha ali o Mercosul, a Unasul, aí tinha a ALBA, que já pegava um pouco mais os países caribenhos, centro-americanos, mas também tinha ali São Miguel de Bolívia, Venezuela. Eu queria que quem se sentir à vontade para falar sobre isso, assim, da importância nesse momento de tentar se reconstruir, de tentar avançar nesses projetos. Bom, é isso. Obrigada, Jair. Alguma pergunta mais? Olha quem está aí. Tinha visto. Boa tarde, meu nome é Flávia. Bom, parabéns pelo projeto, pelo livro. Quero agradecer a mãe da Vanessa pelo convite. Bom, a minha pergunta, acho que qualquer um pode responder, mas eu pensei muito na Gisele, tá? Pensando no seu texto, né, no relato que você nos trouxe. E aí, eu posso estar errada, mas a população negra que se declara negra seria mais ou menos 9,5%, 9,4%, mais ou menos. E aí eu fiquei pensando muito no seu relato, se esses apagamentos das mulheres negras não seria como um reflexo mundial do poder da branquitude, né? E se puderem comentar um pouquinho sobre isso, o que me aflige um pouco, porque aí a gente cai sempre naquele discurso
da esquerda progressista, né, e aí também caminhando para o socialismo, que o privilégio branco ele vai se manter no poder sempre, né, independente de ser capitalista ou não, independente de ser bolsonarista ou lulista. Então, é essa a minha pergunta. Obrigada. Obrigada, Flávia. Vou começar respondendo ao Jaime, e aí vocês se sintam à vontade para complementar também, tá? Jaime, a gente não tem um capítulo específico sobre a integração, mas aí, enquanto você falava, eu fiquei pensando que todo livro aborda o tema da integração, seja na introdução, seja na entrevista com o José Luiz Rodrigues, o ministro da Economia. A todo momento, o que está sendo colocado são os limites do projeto nacional. E como, né, se por um lado, a ausência de relações causa crises, problemas, mas, por outro lado, né, novas relações também demonstram outras crises e outros problemas. Então, ao longo de todo o livro, é muito constante as referências, seja o bloqueio, mas também a ALBA, a relação de Cuba com os países africanos, né, com os países latino-americanos, mas sem um capítulo específico. Né? Eu espero que dê para tirar daqui algumas ideias, e se não der, a gente convida para o próximo, para fazer esse capítulo. Então, eu abordei isso na minha pesquisa de doutorado, não está no livro, né? Mas, olha, a ALBA, em 2004 e 2005, foi fundamental para não sei se é uma renovação, mas um novo respiro da Revolução Cubana, né? Tanto que o Fidel chamou de alternativa bolivariana na América Latina, né? No sentido de que foi gravado, né, com a Venezuela, a princípio, um acordo, a Venezuela mandava 53 mil barris de petróleo diários para Cuba, né? Isso fez uma diferença enorme, porque ela já estava vivendo uma crise energética que se arrastava desde o período especial, com os parques termoelétricos deteriorados, né, e falta de petróleo. Não era só a falta de petróleo, né, mas era também a deterioração do parque das termoelétricas, né. A aliança com a Venezuela permitiu também Cuba fazer uma aliança com a China e com a Alemanha, né. Então, parte desses parques foram renovados e repostos, né? Hoje está com problema de novo, né? Com essa tecnologia chinesa e alemã. E a partir, então, né, do petróleo como ainda a principal matriz energética, né, também foi possível uma transformação, uma renovação, né? De não só o sistema de iluminação, de mundo inteiro, eles trocaram as lâmpadas e tal, mas também os eletrodomésticos, né? Porque eles usavam geladeiras soviéticas, a cerveja e tal. Teve uma campanha, as arrozeiras, né? Essas panelas de arroz elétrica, começou a ser vendida por $5 pela libreta. Assim. Então, as pessoas adquiriram isso, adquiriram geladeiras, adquiriram a Oiaquena, que é como se fosse uma panela de pressão elétrica, né? Isso era até uma pergunta quando eu cheguei lá, nossa, por que todo mundo tem uma panela de pressão elétrica, né? É desse momento. E aí é importante pensar, só para não me estender muito, né? Que nesse momento, então, parecia um alvorocer da esquerda, né? Da América Latina, Cuba também surfou nessa onda, né? E é importante pensar que isso, as economias da América Latina também entram em crise, né? E aí, então a crise cubana, ela está relacionada também à crise do capitalismo nesses países da América Latina, principalmente da Venezuela, né? Que se tornou o principal parceiro econômico dos últimos 20 anos. Então, gostaria de agradecer a pergunta, porque, de fato, é importante refletir sobre a dinâmica das relações raciais na sociedade cubana, até porque a gente tem uma bibliografia muito extensa sobre a Revolução no Brasil, mas como se falou sobre isso,
tanto a questão de gênero como a questão racial, ela ficou perdida nos estudos que foram feitos ao longo das últimas décadas publicados no Brasil, né? Então, é muito importante reconhecer esse lugar e reconhecer, inclusive, que a Revolução tratou de um modo muito distinto esses dois temas. Então, como eu disse anteriormente, foi declarado, né, que as mulheres representavam uma revolução dentro da revolução, porque a questão de gênero foi, de alguma forma, incorporada no discurso, foi algo que o governo tentou engajar a população no sentido de vamos olhar para essa questão, vamos tratar desse problema com muitas contradições do processo, mas olhou diretamente para isso, e foi algo totalmente distinto de como o governo revolucionário olhou e tratou para a questão racial. Então, em 1962, foi publicada uma declaração que acabou com o racismo por decreto. Por decreto. E, tipo, a partir de hoje não existe mais racismo e, de fato, tiveram algumas medidas específicas, mas que estavam muito mais ligadas à questão de superar problemáticas do âmbito jurídico, mas que não traziam políticas para tentar inserir a população negra, que historicamente foi excluída e marginalizada, né? Até porque quando a gente para observar também a questão histórica, né? O Brasil foi o último país da América Latina a declarar a abolição e Cuba foi o penúltimo. Esses dois países juntos foram os que tiveram o maior tráfico durante a segunda metade do século XIX. Então, a presença negra ela é intrínseca para pensar a sociedade cubana. E deixar essa temática de lado foi simplesmente dizer: a gente quer fazer uma revolução, mas a gente não vai olhar para a dinâmica da nossa sociedade, porque o modelo soviético, ele abordava a questão das mulheres, mas não abordava a questão racial por questões óbvias. E aí, quando você importa o modelo soviético para pensar a sociedade cubana, você deixa de fora questões, obviamente, prioritárias. E eu, obviamente, né, não consegui abordar isso com profundidade no texto, mas tanto na minha dissertação de mestrado quanto na minha tese de doutorado eu pude falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, na tese de doutorado eu tracei um pouco desse debate sobre branquitude, justamente para pensar o quanto que essas referências, né, como cheguei a mencionar Fidel Castro, Che Guevara, Lúcio Coelhos, sempre homens brancos, de alguma forma, representam esse lugar do poder que foi negado, né, para a maior parte da população, inclusive mulheres negras, que é o meu foco de discussão, né? Então, o dado que você trouxe com relação ao percentual da população negra em Cuba é sempre um desafio, porque existem os dados oficiais e existem os dados de prognósticos de pesquisadores independentes que sempre dobram, a maior parte das vezes, os dados oficiais, porque tem toda uma forma, né, de lidar com a questão, e a própria noção de mestiçagem em Cuba, ela se assemelha, mas eu chego a compreender que ela é mais intensa ainda na dinâmica cubana, na identidade, na formação da identidade nacional cubana do que brasileira, também traz um desafio maior, né, porque tem toda essa perspectiva de que a população negra está próxima, mas quando você para observar onde ela está de alguma forma localizada, porque a cultura, ela faz parte, ela foi incorporada, assim como do Brasil. Então, samba e a salsa e comida, etc., mas onde, né, de fato, a população negra está colocada quando a gente para observar os índices de desigualdade, né? Inclusive, foi mencionado com relação à nova economia, né? Então, quem são as pessoas que têm acesso ao dólar, quem são as pessoas que têm acesso à remessa, as remessas que vêm dos familiares de fora? Quando a gente para observar e traça ali a partir de dados sociais, a gente consegue perceber o quanto a população negra foi prejudicada nesse processo e, inclusive,
começa um processo migratório, né, da população negra que não estava dado antes. Então, as primeiras ondas migratórias, a gente tem um número significativo de pessoas brancas que saem, muito motivadas por uma questão política, né? E depois, especialmente da crise do período especial, a população negra que está, enfim, numa situação muito delicada, mais delicada do que quem já está vivendo a crise, começa a migrar também. Então, é bastante complexo e necessário parar para refletir sobre isso, porque falar sobre o socialismo na América Latina sem olhar para a história da América Latina e do Caribe é fazer um exercício que vai nos deixar sempre à margem de questões que são essenciais para serem pensadas. Obrigada, Gi. A gente vai caminhando para o fim, então, né, que a gente já está cansado com essa luz na nossa cara aqui, está forte demais. Eu queria comentar um pouco com vocês, assim, né, tanto eu, quanto a Aline, quanto o Fábio, organizamos o livro e temos parte das nossas pesquisas expostas aí em alguns dos artigos. Eu e a Aline também fizemos entrevistas em outros capítulos, né? E hoje a gente optou por não comentarmos, né? Em outros momentos a gente vai ter aí a oportunidade de conversar sobre isso, também vamos ficar mais um pouquinho por aqui. O que eu queria era comentar, assim, que, para mim, eu visito Cuba desde 2007, quando eu era uma estudante, uma reles estudante de jornalismo, e eu trabalhei essa temática no meu TCC, o que era uma coisa um pouco improvável na época, enfim, empréstimo estudantil, né? Mas o dólar estava baixinho, o dólar estava 2,10, eu lembro. E aí, né, vida de estagiária, não sei o que, a gente conseguiu fazer esse projeto com uma outra amiga, Silvia Song, que não pode estar aqui hoje. E eu me lembro de ter essa dúvida, desde lá de trás, de voltar e pensar, eu não entendi muita coisa, assim. Tá tudo meio confuso. Eu acho que a gente teve um pouco isso nas nossas primeiras experiências, assim, que é de chegar com uma expectativa e ir compreendendo as coisas aos poucos e, de fato, sentir que a gente precisa mergulhar em determinadas histórias e em determinadas contradições para conseguir entender a complexidade delas, né? Principalmente se a gente assume que a gente é do campo que a gente é, né? A contradição, a dialética precisa acompanhar a gente nas nossas análises, né? Então, para mim era muito difícil chegar e levantar essa discussão com pessoas que ou tinham coisas muito boas só para dizer, ou só muito ruins, né? E eu costumo brincar que nem a mãe da gente é uma pessoa só boa ou só ruim, tem as coisinhas delas de vez em quando. Então, assim, por que um processo tão complexo, né, no meio do Caribe, de cara para o seu maior inimigo, seria um processo sem contradições, né? E para a gente, eu acho que nos nossos diálogos isso estava muito claro, assim. Era uma maneira também de fazer jus a tudo que a Revolução Cubana trouxe, né, para as esquerdas latino-americanas e do mundo também, né? Toda essa colaboração em termos de resistência, resiliência, de treinar, né, pessoas que estavam em contextos muito complicados durante as décadas de 60 e 70, que essa leitura e essa possibilidade de trazer pessoas de outros países, cubanos, estudiosos cubanos, falando, né, sobre essas contradições e dizendo, isso aqui foi discutido até aqui dessa maneira, a gente precisa avançar essa discussão, era também uma maneira de render homenagem a esse processo e lembrar, né, a gente no curso, um pouco antes, a gente estava falando sobre o avanço da ultradireita pelo mundo, né, assim, a ultradireita tem se organizado internacionalmente, né, e nós não temos feito, de alguma forma, essa organização dessa maneira, né? Aconteceu lá atrás e hoje a gente talvez precise reconectar as nossas prioridades de luta e isso passa por entender com generosidade e com sagacidade os nossos processos históricos, né? Então eu queria dizer que estou muito feliz, gente. Obrigada por aceitar esse desafio com a gente, por, né, escrever esse texto dessa maneira
mais acessível, né? Estou muito feliz de ver um público tão heterogêneo em termos de conhecimento sobre o assunto, áreas de estudo, etc. Porque, de fato, é isso, né? Se existe um objeto hoje no mundo sobre o qual a gente não consegue falar, é sinal que a gente precisa entendê-lo melhor, né? Então, eu espero que esse livro, de fato, colabore com a compreensão de vocês sobre a realidade cubana. Eu vi daqui Silvia Misturin, que é uma grande referência para mim, que está aqui. A gente ainda não tinha se encontrado pessoalmente, falamos algumas vezes online. Silvia tem um trabalho ótimo sobre intelectualidade cubana. É um prazer te ter aqui, Silvia. Obrigada. E tantos outros rostos, tenho alunos por aí, vou dar horas complementares depois. Mentira. Veio o que eu quis. Então, acho que é isso. Vou aproveitar para agradecer algumas pessoas, fiz uma colinha, porque de fato são muitas. Paulo, Maria Vitória, do Memorial, que ajudou a gente com o café, todos os trabalhadores, trabalhadoras, trabalhadores do Memorial que ajudaram a gente. Obrigada, vocês foram muito queridos hoje à tarde, a gente cuidaram muito bem da gente. Autoras e autores, obrigada, né? Os que não estão aqui também, tem gente do Espírito Santo, em Recife, no sul do país, na Espanha, tem muita gente perdida por aí. As tradutoras do coletivo Sicorato, Juliana Bittencourt, uma amiga querida, Ana França e Leila Giovana, que traduziram boa parte dos textos que vocês vão encontrar nesse trabalho, e a Natália Dunker, que traduziu uma entrevista que eu fiz com o Rafael Domingues, que é um economista cubano e também cientista político, né, Rafael, na verdade. E também integrante do Partido Comunista Cubano. Manu, que tirou fotos, muito obrigada. Heloísa, minha irmã, que ajudou no café. Minha mãe que fez um bolo vegano e sem glúten maravilhoso. Todo mundo que está aqui hoje com a gente. Cadê o beijo do elefante, que está lá fora, não deu bola para a gente, ficou lá fora. Fabiana, Fabi sempre ajudando. O pessoal que está aqui colocou a gente no ar hoje, né? Entre trancos e barrancos, vencemos, né? Deu tudo certo. E ao professor Fábio Luiz, que estava na temporada lá na África do Sul, mas que também organizou esse livro com a gente. Obrigada, gente. Obrigada a todos, todas e todas. Os amigos